Glória a Deus. O Senhor nos confiou hoje a partilharmos aqui uma palavra que está no livro de Neemias. Eu vou ler na versão NVI. Neemias, vamos começar já no capítulo 1 mesmo, e o versículo 1. Amém? Vamos começar a leitura no capítulo 1 do livro de Neemias, do versículo do 1 ao 4. Amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém. Amém. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Pai, e Te pedimos, Senhor, uma palavra rema, uma mensagem que venha do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que nos dê um espírito atento, nos encha de discernimento espiritual, Pai, para que a gente possa entender, para que essa palavra possa tocar em nossos corações, para que essa palavra toque no nosso espírito, testifique, meu Deus, em nosso espírito, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja hoje, que não seja apenas palavras, mas uma direção dos céus, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Ti, amém. O livro de Neemias, ele conta uma história, ele começa a contar a história de um período, de uma parte do período pós-exílio babilônico, daquele povo judeu que morava ao sul do reino de Israel, era conhecido como o reino de Judá. Naquele momento do exílio, ou um pouco antes do exílio, na verdade, o reino de Israel estava dividido. Outrora tinha sido um reino unificado. As 12 tribos, elas estavam debaixo de uma mesma governança. Mas, passado o reino de Saul, depois passado o reino de Davi, o reinado de Davi, o reinado de Saul, seguido do reinado de Davi, depois veio Salomão, e depois de Salomão, aproximadamente 120 anos, 40 cada um mais ou menos, veio uma divisão daquele povo. Eles começaram a se desentender por uma série de circunstâncias, que agora não nos cabe, mas o povo de Israel acabou dividido. Então, se dividiram em dois reinos. O reino do norte, que passou a ser conhecido também como o reino de Israel, e o reino do sul, que era conhecido por reino de Judá. E como o próprio Jesus nos advertiu certa feita, reino dividido, ele milita contra si próprio, ele não prospera, não subsiste. E assim começou a acontecer com aquele povo, com o povo de Israel. O reino dividido, eles começaram a se enfraquecer, eles começaram a viver um declínio moral, um declínio religioso, e
também geopolítico. E com isso, povos inimigos, vizinhos, começaram a atacar tanto o reino do norte como o reino do sul. O reino do norte foi o primeiro a cair nas mãos dos inimigos. O povo assírio, um povo violento, destruiu o reino do norte e levou o povo de lá cativo. O reino do sul, ele resistiu um pouco mais de tempo, mas também acabou caindo nas mãos do Império Babilônico, liderado pelo Nabucodonosor. Então, eles invadiram o reino do sul, eles destruíram Judá, eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo, mataram muitos, destruíram casas, destruíram palácios e levaram muitos outros daquele povo que ali morava cativos para a Babilônia. E aí começa o exílio, do povo judeu do sul na Babilônia, que durou por 70 anos. Mas, como diz aí o dito popular, todo valentão encontra alguém mais violento uma hora. E Nabucodonosor, a Babilônia, porque já não era mais Nabucodonosor, a Babilônia encontrou um império que veio contra ela, o Império Persa, que se sobressaiu sobre ela, atacou aquele reino e destronou o Império Babilônico, e a Pérsia passou a dominar aquele povo, inclusive os judeus que estavam ali no sul, aquele povo do sul de Israel que estavam ali exilados, melhor dizendo. Só que a Pérsia, ela tinha uma prática política de domínio um pouco diferente do que a Babilônia, do que o Império Babilônico. O Império Babilônico, ele entrava no território inimigo, no território estrangeiro, destruía, saqueava e levava o povo cativo. O Império Persa tinha outra prática. Eles deixavam o povo na sua própria terra, ou deixavam o povo retornar para a sua própria terra, para a sua terra de origem. Eles continuavam dominando, cobrando impostos, sendo violentos, rígidos, porém eles deixavam um pouco esse povo um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, de ir e vir, embora eles mantivessem o domínio. Amém? E é justamente aí que a gente começa a voltar ali aonde a gente começou a ler essa palavra. Neemias, ele provavelmente nasceu na Babilônia. Provavelmente ele foi criado, nasceu e foi criado lá na Babilônia. Provavelmente, ao que tudo indica, ele não conhecia a terra de origem da ascendência dele, que era Judá em Israel, Jerusalém. E o povo, na verdade, um pouquinho antes de Neemias, já começou a migrar de volta para sua terra natal, para sua terra de origem. Com Zorobabel primeiro, Zorobabel levou uma primeira leva do povo judeu que estava cativo, de volta para Israel, para a reconstrução do templo. Depois Esdras levou uma segunda leva, e aí a gente chega aqui em Neemias. Então o povo já estava retornando, parte dele, parte já estava aculturado ali na Babilônia, já tinham construído casas, família, e não estavam até de certa maneira confortáveis ali, e não quiseram retornar. E aí é que a gente chega aqui naquele trecho que a gente começou a ler. Enquanto eu estava na cidade de Suzã,
Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A palavra do Senhor nos diz que sacrifícios que agradam a Deus, como foi dito aqui na abertura, são um espírito contrito, quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá. E foi isso que começou a mover Neemias. Um coração contrito, um espírito quebrantado. Com esse espírito quebrantado, ele começou a entrar na presença do Senhor. Ele era copeiro. Neemias, a palavra diz que ele era copeiro. Naquela época, um copeiro na Babilônia era um cargo de confiança, era um cargo que dava uma certa estabilidade para quem ocupava. Mas ele começou a sentir no espírito dele um incômodo santo por aqueles que estavam distantes, que era do povo dele, mas que estavam distantes, que estavam lá em Israel passando todo tipo de humilhação e necessidade. E isso começou a incomodá-lo de tal forma que ele entrou na presença do Senhor com esse espírito quebrantado e começou a orar fervorosamente a Deus. E ali ele começou a se derramar em humilhação, em devoção, em reverência, e pedindo sinceramente a Deus que lhe desse estratégias, que lhe desse ousadia, que lhe desse uma autoridade espiritual para chegar na presença do rei Artaxerxes, que era o rei da época, rei da Síria, da Pérsia, e que ele conseguisse convencer o rei a deixá-lo ir a Jerusalém para reconstruir os muros daquela cidade e reconstruir as portas e ajudar aquele povo a restaurar aquilo que outrora tinha sido aquela cidade. Amém? E aí, no capítulo 2, no verso 1 ao 5, a gente lê o seguinte: no mês de Nissan, era mais ou menos 4 ou 5 meses depois da primeira oração, depois que Neemias recebeu a notícia de como estava Jerusalém. Então, no mês de Nissan, do 20º ano do rei de Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Até aí é o versículo 5. E aí a gente pula lá para o final do verso 8. Diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Porque está escrito na palavra de Deus que o coração do rei está nas mãos do nosso Senhor. É como um rio
que o Senhor comanda de lá para cá, Ele inclina para o lado que Ele quiser. E Ele não resiste à oração do injusto, que pode muito em seus efeitos, queridos. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é quebrantamento, é uma oração não egoísta, aquela oração que não visa só um benefício nosso. É como diz na carta de Tiago, muitas vezes vocês pedem e não são atendidos porque a motivação está errada, as razões são egoístas. Como a gente viu, com Neemias foi diferente. Ele pedia não por ele, porque ele estava numa posição confortável, mas ele pedia pelo povo, que ele sabia que estava à distância, sofrendo, necessitando de um apoio. E ele teve a coragem de entrar nessa brecha, de tomar frente disso e ir para cima, em nome de outros, não só a favor dele essa oração, mas a favor de outros. Então, quem sabe, muitas vezes as nossas orações, elas não estão sendo atendidas porque nós estamos muito focados em nós mesmos. É como também foi falado pela Sheila, às vezes a gente precisa mover o coração de Deus por uma motivação nova, que não se esgote, que as bênçãos que são pedidas não se esgotem só em nós, que a gente busque o bem da coletividade, o bem da igreja, o bem do povo mais necessitado. E com certeza o Senhor vai nos surpreender nessa jornada, porque às vezes aquilo que a gente está pedindo e achando que é uma bênção e que está focado só em nós, talvez não fosse trazer tanta satisfação. O Senhor vai surpreender, o Senhor vai abençoar com coisas diferentes daquelas que a gente imaginava. Glória a Deus. Sabe? Então, às vezes é questão da gente mudar um pouco o foco, se autoanalisar, se quebrantar diante de Deus e procurar saber aquilo que a Sheila comentou no louvor, né? Ministrou no louvor. Isso vai glorificar a Deus? Certamente, quando a gente busca o bem de outros, isso glorifica a Deus. Isso agrada o coração de Deus. E Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, porque Ele se move mediante esse tipo de oração. Amém? E aí, a história continua. Então, já lá em Jerusalém, né, Neemias conseguiu a autorização, foi para Jerusalém, e lá ele começou um tour de reconhecimento, mapeamento, começou estrategicamente a entender como estava a cidade. Como eu havia dito, provavelmente ele sequer tinha conhecido aquela cidade, então ele começou a fazer esse tour de reconhecimento do terreno. E aí nós vamos ler lá em Neemias 2, do 17 ao 18, o seguinte: depois de ter feito esse reconhecimento, vem essa passagem aqui. Então eu, Neemias, lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Às vezes a gente precisa dar um choque de realidade na pessoa, ou precisamos tomar esse choque de realidade para a gente mudar as coisas, para a gente buscar restauração, para a gente buscar solução e não simplesmente ficarmos conformados com aquilo que está acontecendo. Então Neemias repetindo: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Os muros representavam segurança para as cidades antigas, as cidades eram muradas. 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto, porque do mesmo jeito que um choque de realidade é importante, um bom testemunho também ajuda bastante, né?
quando a gente testemunha das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, nós vamos servir também de encorajamento, né, para conseguir, inclusive, angariar pessoas para o nosso projeto, para aquele projeto que Deus quer realizar através das nossas mãos. Mas, como nem tudo são flores, eles começaram a enfrentar uma resistência do povo que estava infiltrado nas cidades, estava infiltrado naquela terra. Era um povo composto por alguns estrangeiros que nada tinham a ver com a cultura, com a religião deles. Era um povo também miscigenado, de judeus que se misturaram com estrangeiros, e não por preconceito, mas porque em vez do povo judeu influenciar os estrangeiros, aqueles estrangeiros tinham influenciado o povo judeu a se desviar dos mandamentos de Deus e a cultuar outros deuses e a ter práticas que desagradam a Deus. E aquele povo começou a se indispor, começou a oferecer resistência. E aí nós lemos lá no verso 19 e 20 do capítulo 2. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos. E perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. E foi por aí. Porque, queridos, quando a gente consagra os nossos planos a Deus, diz a palavra que eles serão bem-sucedidos. E Neemias fez questão de enfatizar isso para aqueles opositores, né? O Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Amém? Porque ele sabia que aqueles planos não eram só dele. Na verdade, ele era um executor daquilo que Deus tinha já prometido para aquele povo. Que ele restauraria Israel, que ele faria o povo retornar e que ele ainda tinha uma história longa com o povo de Israel. E foi que no capítulo 6, pulando já lá para o capítulo 6, do 15 ao 16, a gente vê que o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Aquilo que levaria meses, aquilo que levaria talvez anos, eles conseguiram concluir em 52 dias. Apesar de toda oposição, ameaças de morte, zombaria, eles sofreram tudo que é tipo de ataques. Mas a palavra também diz que aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com júbilos, amém? E ele experimentou dessa verdade, porque ele resistiu, porque ele não desistiu daquilo que o Senhor tinha confiado a ele. Ele estava lá na terra dele, com toda a segurança, com todo o conforto, mas aquilo já não trazia mais satisfação para o coração dele. Aquilo já não era suficiente para a vida dele. Ele percebia que ele precisava fazer alguma coisa maior e de acordo com os planos e os projetos que Deus entregou para ele. Às vezes, é isso que nós precisamos fazer também. A gente às vezes acha que a nossa vida precisa de algo novo para a gente voltar a sentir entusiasmo, que a gente precisa de alguma novidade de vida, mas muitas vezes o que a gente precisa é só mudar o olhar e olhar para aquilo que precisa ser restaurado, para aquilo que precisa de uma atenção diferente nossa,
com mais amor, uma retomada de planos, de sonhos, de projetos, de uma família que às vezes está em dissenso, está em separação, aquilo que foi destruído, que foi levado pelo inimigo, mas que o Senhor pode trazer de volta. Às vezes o que nós precisamos, na verdade, é desse novo olhar. Às vezes a gente não precisa de uma mudança radical. O que a gente precisa, muitas vezes, é buscarmos a Deus e entendermos o que Ele tem para a gente. Porque pode ser que seja restauração. Pode ser que seja essa a ideia que o Senhor tem para a gente. Essa, aí que pode estar a verdadeira bênção. E foi assim, Neemias, depois a história conta que aquele povo foi sendo restabelecido naquela terra, que tudo começou a ser reconstruído, mas a história conta também que o mais importante é que eles voltaram a restabelecer a vida espiritual deles com Deus. Eles voltaram a entender a palavra começou a ser pregada para eles, eles começaram a entender a verdade que liberta de enganos, que libertava aquele povo, então, muitas vezes dividido por doutrinas estranhas. Aquele povo começou a se quebrantar também, começou a se voltar para Deus novamente, e ali começa uma nova história daquele povo com o Senhor. Amém? Então, nós precisamos disso, um coração quebrantado, um ouvido, uma oitiva espiritual aguçada, pedir para Deus que Ele nos dê essa perspicácia, para que a gente tenha discernimento de onde realmente estão as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Amém? E fazer como Neemias, não desistir, porque as afrontas elas vêm. Nesse meio caminho, depois que a gente descobre aquilo que o Senhor tem para a gente, depois que a gente começa essa empreitada de restauração, que não é fácil, muitos opositores vão se levantar. Às vezes a guerra espiritual vai ser aqui, na nossa mente, e aí nós temos que levantar muralhas, como as de Jerusalém, para não deixar o inimigo ficar invadindo a gente com pensamentos estranhos, com pensamentos de derrota, ou com pensamentos de vingança. E o Senhor vai tratando a gente vai sarando, a gente vai chegando no destino que o Senhor quer para a gente, no verdadeiro destino que o Senhor tem para a gente. E a gente vai, inclusive, afinando, estreitando cada vez mais essa relação que a gente precisa ter de filho e pai. Amém? Amém. Amém. Pai, aqui foi exposta a Tua palavra e nós agradecemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua mensagem, Pai, que ela possa produzir em cada um os efeitos para que ela foi lançada, Pai, para que ela não volte vazia, Senhor. A gente sabe que ela não volta vazia, a Tua palavra é viva e eficaz, que ela surta os efeitos gerais e particulares também para cada um, Pai, que a gente possa meditar, meu Deus, nos Teus ensinamentos, na Tua direção, para que a gente possa ter, meu Deus, essa oitiva aguçada daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Restaura, Senhor, famílias, restaura, Senhor, sonhos, projetos que foram abandonados e que se eram de Ti, Pai, que eles sejam restaurados. Em nome de Jesus, meu Deus, tira todo engano, toda dúvida, meu Pai. Vai colocando em nós, Pai, cada vez mais essa percepção verdadeira, meu Deus, que nos leva, Senhor, às Tuas bênçãos, que nos leva a cumprir a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Glória a Deus. Amém.